Bom galera, o Xion foi um grande e renomado Cavaleiro de Ouro de Ares, chegando a ser conhecido como Cavaleiro Lendário. Isso porque ao lado de seu amigo Doku de Libra, ele conseguiu sobreviver à Guerra Santa contra Hades no século XVIII. Então isso foi um feito grandioso desse Cavaleiro de Ouro, sem contar que tanto o Xion quanto o Doku, em suas formas jovens, são considerados mais poderosos do que os Cavaleiros de Ouro clássicos no século XX. Xion se tornou grande mestre com apenas 18 anos. Sim galera, no século XVIII, Athena nomeou Xion como grande mestre. Na época, ele tinha apenas 18 anos e sua missão seria guardar o santuário e treinar as próximas gerações de cavaleiros. Sendo assim, ele comandou o santuário por mais de 200 anos, até que foi morto pelo cavaleiro Saga de Gêmeos. Boa parte de seus momentos como grande mestre são mostrados no mangá The Lost Canvas Gaiden, que contam algumas histórias dos Cavaleiros de Ouro do século XVIII, escrita e desenhada pela mangaka Shiori Teshirogi. Nós sabemos que Xion treinou Mu para ele se tornar seu sucessor como novo Cavaleiro de Ares. Parte de seu treinamento é mostrado na minissérie de 2 capítulos chamada Sensei Origem, onde Xion treina a telecinese de Mu. O interessante é que Kurumada deixa entender que Xion pode ter treinado todos os outros Cavaleiros de Ouro também, ou ao menos os mais velhos, como Saga e Kanon, que foram os primeiros a chegar no santuário sendo que ainda eram bebês. Sendo assim, Xion sempre cuidou deles, então dessa forma ele teria treinado os dois também. E na minissérie Sensei episódio 0, vemos todos os Cavaleiros de Ouro bem jovens presenciando o nascimento de Athena. Eles treinaram e ganharam suas armaduras no santuário e depois saem para treinar em outros locais pelo mundo. Isso pode mostrar que Xion também teria ensinado os demais Cavaleiros de Ouro no início de seu treinamento também. Como sabemos, na obra canônica os Cavaleiros Clássicos já nasceram com seu cosmo desperto, e por isso eles são considerados prodígios, e assim o mestre do santuário teria tido a ajuda dos seus discípulos mais velhos, como Saga, Shura e Aiolos, para ajudar no treinamento dos outros cavaleiros mais novos. Como um exemplo, temos o caso de Aiolia de Leão, que foi treinado por bastante tempo por seu irmão Aiolos de Sagitário. E é claro que Xion também teve a ajuda dos documentos sagrados encontrados no Star Hill, um local que apenas o grande mestre tem acesso e que guarda vários segredos das técnicas dos cavaleiros e do santuário de Athena. No mangá, Xion, já sendo o grande mestre, morre pelas mãos de Saga, e o Cavaleiro de Gêmeos se passa por grande mestre durante 13 anos, comandando o santuário. Certo, né? Essa é a versão considerada canônica. Porém, na versão do anime clássico feita pela Toei Animation, esse detalhe foi totalmente modificado. Na história, Saga mata Arlis, que seria o irmão adotivo de Xion e seu braço direito no santuário. Sendo assim, teria sido Xion quem entregou a armadura de Pégaso para o Seiya, e depois de sua morte por causas naturais, seu irmão, que na verdade era o Saga disfarçado, tomou conta do santuário. Mas na saga de Hades do anime, eles deixam toda essa bagunça na história de lado e seguem a história oficial do mangá, onde Xion não tinha irmão e foi morto por Saga 13 anos antes. Na saga clássica, tanto o anime quanto o mangá, ele fez sua primeira aparição mais especificamente na saga de Hades. Foi aí que os fãs conheceram esse cavaleiro lendário. Depois nas minisséries oficiais Sensei Origem e Sensei Episódio 0, e também na continuação oficial da história no mangá, o Next Dimension, onde é mostrado o momento que Xion ganha sua armadura de ouro. No mangá The Lost Canvas, nos é mostrada uma versão alternativa de como seria o passado de Xion, além de que na saga Gaiden vemos vários de seus feitos depois de se tornar grande mestre. Ele também é citado no mangá Episódio G clássico, que conta a batalha dos Cavaleiros de Ouro clássicos contra os Titãs. E Xion também participa do mangá Episódio G Assassino, que se passa no futuro, onde o Muviano está cego e provavelmente teria perdido seus braços também, utilizando no lugar algumas próteses. E junto de Doku, são os Cavaleiros de Ouro que mais aparecem em outras obras de toda a franquia Saint Seiya. O significado do nome de Xion. Esse nome vem do hebraico e seria o mesmo que João ou John, o mesmo nome do apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, sendo também o nome relacionado a Sião, Sion ou Zion, a mítica terra destinada aos judeus, e nos artbooks Xion é escrito como Sion, e seu nome Xion, escrito em kanji, representa a bondade do mestre, mentor ou professor, e poderia também ter sido escolhido por Kurumada devido ao relacionamento de professor-aluno de Xion com seu discípulo Mu. Porém, os significados do nome desse cavaleiro não acabam por aqui, e diferente dos significados atribuídos ao Xion feito pelo autor Masami Kurumada, em The Lost Canvas a autora Shiori Teshirogi relaciona o nome de Xion com plantas, assim como ela faz com todos os outros muvianos que apresenta na sua obra. Shiori utiliza um kanji alternativo para Xion,
que seria o nome japonês para um tipo de flor roxa chamada Tataricus astis, e também seria normalmente usado para nomes femininos no Japão. Mas a autora também faz uma referência ao significado tradicional do nome de Shion na sua história. Para conseguir a armadura de ouro, Shion tem que encontrar uma terra perdida nas ruínas do continente de Mu, onde os Muvianos antepassados dele viviam. Lá ele encontra uma fenda dimensional que leva para uma terra perdida, onde estava selada a armadura de Ares, fazendo assim referência direta ao significado que citei anteriormente da terra destinada aos judeus. Vocês devem saber que Shion consegue reparar armaduras, mas não é só isso. O Cavaleiro de Ares, ao tocar as sagradas armaduras, pode sentir toda a sua dor e ver suas memórias também. De acordo com o deus do tempo, Kairos, o nível de habilidade do Cavaleiro poderia ser considerado raríssimo, até mesmo entre os Muvianos. E graças ao seu convívio com as armaduras, Shion conseguiu uma capacidade extrasensorial muito forte, podendo se comunicar com as armaduras só de estar perto delas ou apenas tocando-as. Sendo assim, ele conseguia ver todas as suas histórias, além das técnicas e fraquezas dos seus usuários. Porém, de tanto vivenciar essa experiência, Shion pôs em risco sua própria sanidade, tanto da mente quanto do espírito, conseguindo apenas se estabilizar totalmente depois que se tornou o Cavaleiro de Ares. Em The Lost Canvas, suas habilidades também permitiram que Shion melhorasse a armadura de Ares, a ponto que nem as investidas de deuses poderiam quebrá-las tão facilmente. Assim como os demais Muvianos, Shion possui as habilidades naturais de sua raça como psicocinese, teletransporte e telepatia, porém seu teletransporte é muito forte. Em The Lost Canvas, ele é capaz de se mover de dentro do santuário direto para a encosta do castelo de Hades. Porém você pode falar, mas nessa mesma época, Seiji, usando o Sekishiki, Hakurei e até mesmo o pequeno Atla foram capazes de fazer algo parecido. Verdade, porém Shion também foi capaz de convocar todas as armaduras de ouro para tentar atacar Hades de uma vez só. E até mesmo em seu confronto contra o deus do tempo Kairos, Shion conseguiu se teletransportar para outras dimensões, conseguindo assim fugir dos ataques de seu inimigo, mesmo ele sendo um deus. É em The Lost Canvas, onde ele conseguiu aprender todos os fundamentos e técnicas dos Cavaleiros de Ares, simplesmente observando as memórias de Avenir, o Cavaleiro de Ares que utilizou aquela armadura antes dele. E é durante sua luta no Cócito que Shion também foi capaz de unir os espíritos dos Cavaleiros de Ouro da sua época e assim executar a poderosa técnica Onda dos Espíritos, que foi criada pelo seu mestre Hakurei de Altar e seria uma técnica para cavaleiros com habilidade de manipular espíritos, assim como os Cavaleiros de Câncer. Então Ariano demonstra sua habilidade de aprender facilmente diferentes técnicas de grande nível. Sua formação para cavaleiro é diferente no mangá Next Dimension, que é considerado o passado canônico da série, criado pelo autor original Masami Kurumada. Em sua juventude, Shion treinou junto com Doku, que se tornou o Cavaleiro de Libra, e nesta obra eles receberam suas armaduras de ouro juntos. Porém, um terceiro colega de treino foi Suikyo, que apesar de seu nível ser o mesmo de um Cavaleiro de Ouro, acabou herdando a armadura de prata de Taça, e depois se tornou o Espectro de Garuda, um dos 3 juízes do submundo. E durante seu treinamento para se tornar um Cavaleiro de Atena, eles criaram um forte laço de amizade, porém os demais Cavaleiros de Ouro dessa época conviviam juntos deles também, mas esses 3 eram mais ligados. Sim galera, é dito que no mangá original de Masami Kurumada, o autor deixa entender que Shion foi o criador da técnica Revolução Estelar, e também detinha o conhecimento do funcionamento da extinção estelar. Porém em The Lost Canvas, isso é totalmente diferente, e como eu disse antes, a autora Shiori preferiu fazer com que Shion tivesse aprendido as técnicas com o cosmos selado de Avenir de Ares. É dito no mangá Next Dimension que Doku e Shion foram promovidos de Cavaleiros de Bronze para Cavaleiros de Ouro, porém nunca foi revelado quais eram essas armaduras de bronze de cada um deles. Os fãs então teorizam que a armadura de bronze do Shion deveria ser a armadura de Cinzel, comumente conhecida como a armadura de escultor. As ferramentas de restauração de armadura utilizadas por Mu, em teoria, pertencem à armadura de Cinzel, que seria uma armadura de bronze. Mu, no entanto, nunca foi um cavaleiro de bronze, mas aprende a utilizar as ferramentas dessa armadura. Deveria fazer parte do treinamento dado por Shion, para que assim Mu consiga fazer as restaurações nas demais armaduras do santuário. Em Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, Shion é ressuscitado dos mortos por Hades, porém com seu corpo de 18 anos. Ele então aceita ir até o santuário junto dos outros renegados para matar Athena,
Porém isso era uma grande mentira, já que Xion acaba enfrentando Doku para despistar os espectros que o vigiava, e então ele consegue restaurar as armaduras dos Cavaleiros de Bronze com o sangue de Athena, além de revelar o segredo da armadura de Athena que estava em forma de estátua no santuário. Xion também tem várias diferenças com relação à sua aparência nas obras de Cavaleiros do Zodíaco. Na saga de Hades clássica e em The Lost Canvas, o cabelo de Xion é verde e longo, enquanto que em Next Dimension, que seria o passado canônico, Xion possui cabelos loiros e curtos. A cor de seus olhos também varia bastante, sendo originalmente apresentado com a cor magenta claro, porém em Next Dimension ele é apresentado com os olhos cinzentos ou azuis. É considerado que Xion foi o único cavaleiro de Athena a derrotar em batalha 2 vezes Kairos, o deus primordial do tempo. Porém Aspros de Gêmeos também conseguiu derrotar esse deus uma vez. Bom galera, no anime clássico, mais especificamente na saga de Asgard, ficamos sabendo de uma história onde Doku há 200 anos teria enfrentado Alberic XIII, que utilizava a unidade da natureza para lutar. Nos flashbacks dessa saga somos apresentados a um Doku jovem, totalmente diferente do que conhecemos na saga de Hades. Ele era mais magrinho, com queixo fino, o que não condiz nada com o Doku que vemos na saga Hades, com um queixo mais quadrado e com um design totalmente diferente. Isso acontece porque na saga de Asgard do anime, a forma jovem de Doku ainda não tinha aparecido no mangá, então eles a criaram do nada. Isso acontece porque a saga de Asgard existe apenas no anime. Sim galera, essa é uma temporada totalmente filler, por incrível que pareça, já que é um arco muito bom, com batalhas e histórias épicas e que mais tarde iria servir de base para fazerem também o anime Soul of Gold. Então na saga de Asgard conhecemos uma falsa aparência do Cavaleiro de Libra, um falso Doku, e dizem que essa primeira aparência do Cavaleiro foi baseada em seu discípulo Oku, que também é exclusivo do anime. Na minha opinião, seria baseado na aparência de Oku criança, já que o Oku maior se parece bem mais com o Doku jovem oficial que aparece no mangá e no anime pela primeira vez na saga de Hades. Bom pessoal, Doku é o único Cavaleiro de Ouro na franquia de Cavaleiros do Zodíaco que todos seus sucessores possuem alguma ligação com ele. Sim, os usuários da armadura de Libra apresentados pra gente depois da morte de Doku, todos têm alguma ligação direta com o Mestre Ancião. A saga clássica continua canonicamente em Next Dimension, e lá é dito que algum dia Shiryu iria assumir a armadura de Libra, e como sabemos, ele é discípulo de Doku. Aí vocês podem dizer, mas Wes, Shiryu não se torna Cavaleiro de Ouro em Next Dimension. Realmente galera, isso é verdade, porém temos algumas obras oficiais de Cavaleiros que mostram futuros alternativos, e nessas obras, Shiryu se torna sim Cavaleiro de Ouro. Como por exemplo no mangá Episódio de Assassino, que tem vários vídeos aqui no canal, e lá Shiryu já é um Cavaleiro de Ouro de Libra. E também temos o anime Cavaleiros do Zodíaco Ômega, onde Shiryu assume a armadura de ouro na segunda temporada. Sendo que na primeira, o Cavaleiro de Ouro que foi o sucessor de Doku era Genbu de Libra. Na história de Ômega, Genbu foi o último discípulo de Doku que teria desistido de ser cavaleiro, mas acaba enfrentando seu destino muitos anos depois da morte de seu mestre. Galera, como sabemos, Doku utiliza o Cólera do Dragão normal e também o Cólera dos 100 Dragões, que é uma técnica extremamente apelona. Porém, novamente na saga de Asgard, eles criaram outra habilidade para o Doku, essa seria a Harmonia da Natureza. Doku é capaz de esvaziar seu espírito e se concentrar para se fundir com a natureza. Seu cosmo então se harmoniza com os elementos, permitindo que ele anule qualquer ataque que utilize a natureza contra ele. Porém não para por aí galera, Doku tem habilidades especiais que usou exclusivamente na história de The Lost Canvas também. Como por exemplo, o Dragão Voador, que é uma variação do Cólera do Dragão, o Último Dragão, aquele mesmo ataque suicida que o Shiryu usou contra o Shura de Capricórnio lá na Batalha das 12 Casas. E também a Dança dos Mil Tigres, um golpe utilizado em The Lost Canvas Gaiden. Esse é um golpe que Doku utiliza o tridente de ouro da armadura de Libra como apoio, para fazer então ataques com os pés, chutando assim seus adversários. Galera, o nome do Cavaleiro de Libra é uma palavra de origem tanto chinesa quanto japonesa, que literalmente significa pequeno tigre, criança tigre ou então filhote de tigre. O nome em si faz referência ao mito chinês, a lenda de Naya, onde Kurumada parcialmente se inspirou para criar esse personagem. Já a ligação de Doku com a simbologia do tigre e o dragão é referente à filosofia chinesa do Yin Yang, que representa a perfeita harmonia e equilíbrio do universo, o que combina perfeitamente com o signo de Libra, que é simbolizado por uma balança e representa exatamente o equilíbrio também.
E como sabemos, Shiryu, seu discípulo, representa o dragão. Além de sua armadura, ele possui a tatuagem do dragão nas costas, enquanto Doku possui a tatuagem do tigre. Ambos representam esse equilíbrio, sem contar que suas tatuagens fazem referência direta a seus próprios nomes. Já o título que Doku ganha depois de 200 anos, sendo chamado de Mestre Ancião, é composto dos kanjis Ho, usado para representar idoso, velho, venerável, ancião ou antigo, e também pelos kanjis Shi, que representa mentor, mestre, instrutor, professor ou tutor. E o mais engraçado é que também pode significar velho roxo, sendo uma referência à sua cor de pele no anime. Bom galera, como eu disse para vocês no vídeo de curiosidades sobre Xion, tanto ele quanto o Doku são os cavaleiros que mais aparecem nos mangás e obras oficiais de cavaleiros, sendo que Doku, na minha opinião, aparece bem mais, contando, é claro, a sua forma de mestre ancião. Doku aparece na saga clássica, nos filmes clássicos, onde o mais marcante para mim foi no de Abel, onde o mestre conta a história do novo Deus Sol, irmão de Atena. E também no prólogo do céu, onde ele é selado pelos deuses em forma de um obelisco de pedra junto de Xion e os outros. E é claro que ele é um dos principais cavaleiros de ouro em The Lost Canvas e também no mangá Next Dimension. Doku participa das batalhas em Asgard, no anime Soul of Gold e até mesmo no anime Ômega ele aparece em alguns flashbacks. O que por acaso dá uma sensação de nostalgia para os fãs, afinal o Mestre Ancião é um velhinho muito gente boa, né? Doku também aparece no mangá de episódio G clássico, onde os protagonistas são a Hylia e os demais Cavaleiros de Ouro. E o Libriano também tem uma participação muito interessante no mangá em episódio G Assassino, onde ele é simplesmente contra a Athena, Saori e os Cavaleiros Lendários. Sim galera, nessa história que se passa no futuro, Doku veio de outra dimensão junto com o Santuário do Caos, e por isso ele seria um dos inimigos de Athena, Seiya e os outros. Porém Doku, como é um cara muito sábio, encontra Shiryu e explica para seu discípulo que na verdade não existia lado bom ou mal, mas como aquele Doku tinha vivido outros acontecimentos terríveis, ele escolheu lutar contra a Athena Saori, ficando assim ao lado do Santuário da Athena do Caos. Ele até mesmo diz que da próxima vez que ele encontrasse Shiryu, eles teriam que se enfrentar e essa seria uma luta entre dois cavaleiros de Libra. Eu confesso para vocês que queria muito ver essa batalha em episódio de Assassino, porém a história de Megumi Okada foi tomando outros rumos e até o momento essa batalha não aconteceu. O Cavaleiro de Libra apresenta duas personalidades opostas em relação de quando era jovem e de quando já era um mestre. Em sua juventude como Cavaleiro de Libra, é um novato entre os Cavaleiros de Ouro. Doku era um cara sempre alegre, extrovertido, descontraído, espontâneo, curioso e muito brincalhão. A gente pode ver um pouco dessa sua face engraçada em Next Dimension, quando Doku vê seu reflexo idoso na água da armadura de Taça. E mais tarde, ele chega a perguntar como ele seria para Shiryu, que viajou no tempo para o passado, achando que o reflexo que ele viu de seu futuro seria uma mentira. Quando jovem, Doku também foi um guerreiro rebelde, rígido, impetuoso e impulsivo, que preferia seguir seus instintos ao invés de seguir as regras. Ele chegou a desobedecer uma ordem direta do grande mestre, para não ir à procura de Alone, tendo enfrentado Xion por isso, e depois ainda atacou Shiryu, mesmo depois de acreditar em sua história de que veio do futuro, apenas para ter certeza de que ele era seu discípulo. Mas como sabemos, em sua velhice como mestre ancião, Doku era um homem sereno e calmo, que não se vangloriava de suas habilidades como os outros Cavaleiros de Ouro. O mestre sempre foi um personagem muito humilde, bem-humorado e de natureza pacifista, parecendo completamente outra pessoa do Doku jovem. Talvez isso mostre pra gente como esses mais de 200 anos vigiando os 5 picos de Rozan trouxe uma grande experiência para o cavaleiro e uma forma diferente dele ver a vida. O mestre ancião é conhecido por sua profunda fonte de sabedoria e também de filosofia, referente à natureza da vida humana, a harmonia do mundo e seu dever como cavaleiro, acreditando com firmeza na importância das novas gerações. O Doku representado pela autora Shiori Teshirogi em The Lost Canvas, ao meu ver é uma mistura entre o Doku jovem e o Doku velho, do autor original Masami Kurumada. Shiori apresentou pra gente um Doku jovem, porém sábio, e também muitas vezes impulsivo em batalha, sendo diferente da versão jovem feita pelo Kurumada. Do mangá Next Dimension, quando Doku e Xion eram crianças e ainda treinavam para um dia serem cavaleiros, eles acabam indo para a Ilha Canon junto de Odisseus, que na época era o Cavaleiro de Prata de Ofilco, ou então Serpentário. Porém eles se descuidam e vão para uma parte perigosa da ilha, onde começa a acontecer uma erupção. Nesse momento, Odisseus salva Xion e Doku.
porém acaba sendo pego pela lava e assim sofre graves queimaduras em seu corpo. O cavaleiro sobrevive cheio de cicatrizes e morre apenas alguns anos depois por outros motivos, mas Doku se considera em dívida com Odisseus desde então. Bom galera, na Guerra Santa do século XVIII, Doku era um jovem cavaleiro de 18 anos. No final da batalha, com apenas 2 cavaleiros sobreviveram, sendo ele e Xion, Atena deu uma missão para o Libriano. Doku teria que guardar o selo das 108 estrelas malignas de Hades. Esse selo ficava nos 5 picos de Rosan, na China, e por isso Doku permaneceu sentado dia após dia, suportando sol e chuva na frente da cachoeira, sem contar que é revelado na saga Sensei Origem que na água da cachoeira Doku consegue ver quando uma estrela maligna de Hades está agindo. É como se fosse uma bola de cristal que mostra os acontecimentos em tempo real, e assim Doku consegue saber quando as estrelas malignas despertam. Como sabemos, em The Lost Canvas, Doku salvou a vida de Tema, e assim começou a treinar o cavaleiro, depois de 2 anos treinando no santuário, junto dos aspirantes e com algumas dicas de Doku, Tema finalmente consegue a armadura de Pégaso. Porém no mangá Next Dimension isso acontece de uma forma diferente, já que Doku tentou matar Alone antes dele despertar Hades completamente, e então é impedido por Tema, e é aí que eles se conhecem nessa história, onde Tema revela ser o Cavaleiro de Pégaso, treinado por Suikyo de Taça, um antigo amigo de infância de Doku. A autora Shiori também mostra na história de The Lost Canvas uma cena bem legal de Doku, onde ele já era um mestre ancião e conversa com Mu logo após os acontecimentos da Guerra Galáctica. O ariano pergunta: mestre, como o senhor sabe que Saori é Atena? E Doku responde: meu discípulo participou do torneio galáctico e ele me disse que o Pégaso já está ao lado dela. Essa frase me arrepia, galera. É o grande legado de Pégaso de proteger a Atena desde as eras mitológicas. Você já sentiu o Cosmo?